E aí, filho, tranquilo? A aula de hoje será sobre monômios. Vou falar sobre a definição e sobre as operações com os monômios, ok? Aproveita, se inscreva para ajudar o canal a crescer e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre as novas aulas. Vamos começar? Definição de monômios. Monômio ou termo algébrico é o nome que se atribui a uma expressão racional inteira formada por um número real, por apenas uma variável ou pela multiplicação de números e variáveis. Bom, quando estiver falando de variáveis, você pode também subentender apenas a questão da letra, tá? Então, variável é letra na prática, tá combinado? Então, vamos lá. O que são monômios? Vamos escrever aqui. Vamos dar exemplos de monômio. Um número sozinho é um monômio. Um número real sozinho. Por exemplo, aqui, 6. Certo? Agora, eu posso também colocar apenas uma variável ou apenas uma letra. X, certo? Ou x ao quadrado com expoente também, certo? Eu posso fazer uma combinação deles, por exemplo, 6x ou, por exemplo, 6x ao quadrado. Pode ter um conjunto de letras, por exemplo, x vezes y ou x ao quadrado vezes y, certo? E, por final, pode ter também um número combinado com várias letras, certo? Ou seja, você tem aqui um número combinado com uma letra, um número combinado com uma letra com expoente, apenas letras com expoente 1, tá? Ó, eu queria que você visualizasse o seguinte: quando não tem expoente, o expoente é 1, tá? Ele está subentendido que o expoente é 1, tá? Estou deixando aqui com outra cor para você visualizar isso, por favor, que é importantíssimo, tá? Em se tratando de monômio, isso aqui é muito importante. Tá combinado? Então tá. Agora vamos dar exemplo de quem não são monômios, tá? Vamos trocar aqui a corzinha para manter o vermelho, que aí fica visualmente fácil para você o que é monômio e o que não é monômio, certo? Por exemplo, uma letra, né, uma variável dentro de uma raiz. Isso não é um monômio, tá? Porque esse aqui não é um número racional, combinado? Você ter uma variável, certo, elevado a um expoente negativo, porque na prática isso aqui é uma fração, certo? Seria isso aqui, combinado? Bom, ou seja, a parte variável não pode estar aqui na fração, tá? No denominador da fração. E por último, você teria uma soma, né? Uma soma de variáveis e não uma multiplicação, por exemplo, isso aqui, ó, ou isso aqui, né? Isso aqui não é monômio porque não estão multiplicando entre eles. Lembra que aqui fala de multiplicação, tá bom? Vamos para o próximo slide, continuar com a nossa explicação. Agora vamos estudar as partes que compõem o monômio, certo? Vamos lá. A primeira parte nós chamamos de coeficientes, que é a parte numérica, certo? A segunda parte é a parte literal, formada pela variável ou pela multiplicação de variáveis, incluindo os expoentes, tá? Então vamos lá. Se eu te der um monômio assim, ó, 5x ao cubo, qual que é a parte literal? A parte literal, vou colocar aqui, ó, L de parte literal é x ao cubo, certo? Qual que é o coeficiente? O coeficiente é essa parte numérica que tem antes da letra, certo? E qual que é o grau desse monômio? O grau desse monômio é o valor da soma dos expoentes. Nesse caso, só temos uma variável, então o grau desse monômio vai ser grau 3. Vamos dar um outro exemplo aqui, olha. 6x ao quadrado, y ao cubo. Qual que é a parte literal? A parte literal são as letras e seus expoentes. X ao quadrado, y ao cubo. O coeficiente desse cara é o 6, porque é a parte numérica. E qual que é o grau do monômio, certo? Vamos melhorar esse G aqui, parecendo um 8. Qual
que é o grau do monômio? O grau do monômio é a soma, é dado pela soma dos expoentes da parte literal. 2 mais 3, 5. Então esse cara aqui é um monômio de grau 5, ou do quinto grau. Combinado? Então, o coeficiente é a parte numérica, certo? Aqui, C de coeficiente, parte numérica, combinado? A parte literal é a letra, a variável e seus expoentes, e seja uma ou mais de uma, combinado? E o grau do monômio é o valor do expoente da variável, certo? E quando tem duas ou mais, você deve somar, combinado? Vamos para o próximo slide aqui. Bom, o que são monômios semelhantes, filho? Dois ou mais monômios são semelhantes quando possuem a mesma parte literal. Nós já estudamos no slide anterior o que é parte literal, certo? Incluindo os expoentes, tá? Então, eu vou colocar aqui um caso de monômios semelhantes. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui a caneta. Monômios semelhantes. Por exemplo, 3x, certo? É semelhante a 4x, certo? 5xy ao quadrado é semelhante a 6xy ao quadrado, certo? Não semelhantes. Não semelhantes seriam, por exemplo, 3x e 4y. Perceba que a variável não são semelhantes, não é a mesma variável. E aqui você teria, por exemplo, 5x ao quadrado y, e aqui você teria 6xy ao quadrado. Perceba que apesar das letras serem as mesmas, x, y, eles não são semelhantes porque os expoentes de cada letra são diferentes. Por exemplo, aqui o expoente é quanto? É 2. E nesse cara aqui é 1. Então não é semelhante, certo? Aqui o expoente é 1 e aqui é 2, então eles não são semelhantes, ok? Vamos para o próximo slide. Filho, agora nesse slide vamos falar sobre adição e subtração de monômios. Primeiro ponto, para fazer adição e subtração de monômios, os monômios têm que ser semelhantes de acordo com o que eu expliquei no módulo anterior, certo? Deixa eu dar só uma arrumadinha aqui no slide, que ele ficou um pouquinho fora do lugar. Espera aí. Pronto. Feito. Slide no lugar. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, para fazer adição e subtração de monômios, eles têm que ser semelhantes. E você já estudou isso no slide anterior, tá? Então vamos agora verificar como que nós fazemos a adição e subtração de monômios semelhantes. Então, eu vou até completar aqui o slide, tá, gente? Coloca aqui semelhantes, tá bom? Semelhantes. Combinado? Então, para que eu possa fazer uma adição e uma subtração de monômios, eles têm que ser obrigatoriamente semelhantes. E como é que eu faço esse negócio? Eu venho aqui, certo? E vou repetir toda a parte literal. Depois, óbvio, de ter conferido que essa parte literal é exatamente a mesma. Por exemplo, as letras x com x, beleza, y com y. O x está elevado ao cubo, o x também está elevado ao cubo aqui, o y está elevado ao quadrado, aqui também está elevado ao quadrado. Então, eles são monômios semelhantes. E a partir daí eu faço o quê? Trabalho apenas com a adição e subtração da parte numérica, certo? Dos coeficientes. Então, aqui eu tenho 3 positivo, né? E menos 5. Então aqui vai ficar um valor menos 2. Combinado? Nesse aqui, veja bem, já é uma expressãozinha legal, né? Onde eu tenho vários monômios. Eu tenho aqui esse monômio, e são vários. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar trazer os iguais. Então, por exemplo, olha só, x ao quadrado é semelhante a 4x ao quadrado, certo? Então, menos x ao quadrado mais 4x ao quadrado, o x é o mesmo, o x ao quadrado é o mesmo, então eu vou repetir, certo? E aqui eu tenho o quê? Menos 1 mais 4. Menos 1 com mais 4, a gente faz o jogo de sinal, toda aquela coisa. Quando os sinais são diferentes, eu faço o quê?
uma subtração. Então, quando os sinais são diferentes, eu faço uma subtração e permanece o sinal do maior. Combinado? Então, esse cara foi. Vamos ver o próximo agora. XY. Tem XY? Tem. Tá aqui, ó. Então, tá aqui. Tá aqui. São iguais. Combinado? Certo. Opa. Tem mais um XY aqui, ó. Já ia passando para trás. XY aqui, XY aqui, XY aqui, certo? Quanto que isso vai dar? Menos 4 mais 3. Vai dar menos 1. Porque eu vou fazer uma subtração, vai prevalecer o sinal do maior, que no caso é menos, então vai dar menos 1. Aí o menos 1 vai encontrar com mais 1, e o que vai acontecer? Ele vai ficar zerado, certo? Então, menos 1 com mais 1 ficou zerado. E se está zerado, eu não preciso representá-lo aqui, tá? Seria algo mais ou menos como se fosse assim, ó, 0xy. Só que fique bem claro que isso aqui não é necessário você fazer, tá bom? Bom, e por último, ficou esse cara aqui sobrando aí, meio na marra, né? Sem nenhum companheiro. Então, eu só vou fazer o quê? Só vou repetir ele, certo? Então, aqui eu teria 3x² mais 2xy², tá bom? Esse zero aqui a gente não precisa representá-lo. Vamos para o próximo slide, filho, que você vai gostar, porque nós vamos falar de adição e divisão na sequência. Adição não, multiplicação e divisão na sequência. Filho, agora na multiplicação, o que nós vamos fazer? Vamos atentar que nós temos que nos preocupar com os coeficientes e com a parte literal, com as variáveis. Lá na adição e na subtração, nós tínhamos que nos preocupar com a parte literal apenas para comparar e ver se eles eram semelhantes, certo? Agora, na multiplicação, não. Eles não precisam ser semelhantes, mas, em compensação, eu vou ter que fazer multiplicação com a parte literal também. Então, atenção! Na adição e na subtração, que foi o slide anterior, para mim poder fazer a operação matemática, a parte literal tem que ser semelhante. Aqui na multiplicação e também na divisão, não precisam ser semelhantes. Combinado? Vamos lá em frente. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos pegar aqui 3, tá horrível esse 3, né? Parecendo um cabeção. 3x² vezes 5y ao cubo x, certo? Bom, primeiro que eu já dei uma zoada aqui, que eu não coloquei em ordem alfabética aqui o x e o y, que em geral seria legal colocar. Mas eu não coloquei porque às vezes você pode, durante a atividade, se deparar com isso. Você mesmo, o problema, o professor fazer de uma forma diferente, tá? Bom, o que a gente faz aqui? Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha só, parte numérica, coeficiente com o coeficiente. 3 vezes 5 dá 15, certo? Mais 15. Por que mais 15? Porque o 3 e o 5 são positivos. Então, significa o que eu estou passando essa mensagem para você? Que você tem que se preocupar com o jogo de sinal, tá? E na multiplicação, você repete os coeficientes. Aqui eu tenho x, certo? Aqui eu tenho x. Ok, x com x. Aqui eu tenho x. E depois eu tenho o y. Eu tenho y. Certo? Mas tio, o que eu faço com os expoentes? Você vai usar a regra de multiplicação de potências de mesma base. Combinado? Veja bem, qual que é a potência desse cara aqui? É 1, né? Então eu tenho a base é igual x com x e é uma multiplicação e tem potências. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou somar os meus expoentes. 2 mais 1, 3, certo? E no caso do x aqui, que ele é sozinho, você apenas repete e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Combinado? Então, muita atenção a isso. Vou repetir novamente. Na soma e na subtração, você se preocupa apenas em ver se a parte literal é igual, certo? Se ela for diferente, o que você vai fazer? Você vai
evitar aquela soma e aquela subtração. Ou seja, se a parte literal for diferente, você não vai fazer a subtração daqueles monômios, porque eles não serão semelhantes. Então, a adição e subtração, eu só trabalho com monômios semelhantes. Combinado? Ótimo, maravilha. Agora, certo? Veja bem, na multiplicação e no próximo slide também na divisão, eu tenho que me preocupar com o quê? Em fazer a multiplicação dos coeficientes e também fazer a multiplicação da parte literal, seja ela semelhante ou não. Combinado? Vamos agora para fazer a divisão. Última parte, filho, da nossa aula. Vamos lá. Divide-se os coeficientes entre si quando eu tiver uma divisão. E as partes literais eu utilizo a propriedade de potência. Qual que é a propriedade de potência, filho? Quando eu tenho potências de mesma base e uma divisão. Eu faço o quê? Conservo a base e subtraio os expoentes. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. Eu tenho 15 x ao cubo y ao quadrado dividido por 5x, apenas 5x, certo? Não, melhor, eu vou colocar 5xy ao quadrado, combinado? Vamos lá. Primeiro eu tenho que dividir os coeficientes. 15 dividido por 5 dá 3. Ok, 3 aqui. Os dois caras são positivos, então na divisão, positivo com positivo dá positivo, certo? Aqui eu tenho x ao cubo e x aqui, elevado a 1, certo? Você sabe que aqui a potência é 1, combinado? Então eu vou fazer o quê? Vou conservar o x, repetir a base, repito a base, e faço o que com o expoente? Subtraio o expoente, 3 menos 1, 2. Aqui, ótimo. Então, 3 menos 1, 2. E aqui no y, eu vou fazer também a mesma coisa. Vou repetir o y e vou fazer 2 menos 2 é quanto? 0. Ok? Opa, mas eu vou representar dessa forma? Não. Por quê? Porque qualquer coisa elevada a 0 é 1, então eu não preciso representar. Então a resposta correta, a forma correta de se fazer seria isso aqui. Combinado? Vou fazer aqui o exemplo, o mesmo exemplo até, certo? Vou fazer o mesmo exemplo, só que com um cara com um número negativo, certo? E aqui eu vou dar uma modificada aqui. Eu vou fazer simplesmente 5x ao quadrado. Combinado? Beleza. Então vamos lá, vamos dividir as partes literais. Menos 15 dividido por 5 é quanto? Bom, é o mesmo 3, né? Porém, negativo com positivo vai dar negativo aqui na divisão, na nossa divisãozinha, certo? Beleza. Eu vou manter aqui o meu x, certo? Vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Está aqui. Meu expoente é 1. E o y, o que eu vou fazer? O y, a gente sabe que o expoente dele aqui, meio escondido, é 1, né? Beleza. Só que não tem y aqui. Beleza? Só que se você parar para pensar, eu posso considerar que tem y elevado a 0. Não posso? Por quê? Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então eu posso dizer que tem um y elevado a 0 aqui, tá? Estou fazendo isso aqui só para você visualizar que eu simplesmente vou repetir o 1. O y, perdão. Vou repetir o y elevado a 1. Por quê? Porque 1 menos 0 é quanto? É 1. Por isso que eu coloquei esse cara aqui só para você conseguir visualizar mais fácil. Na prática, não precisa fazer isso, tá bom? Então aqui eu tenho a resposta. Só que nessa resposta eu posso dar uma melhorada no visual dele, na parte estética, porque eu não preciso escrever o 1. Então, a resposta correta seria essa aqui, tá bom? Falou, filho? A aula é essa. E aí, filho, conseguiu aprender matemática hoje? Então clica no gostei e também se inscreva no canal. Te encontro na próxima aula. Até mais!